Olá! O objetivo do vídeo de hoje é trabalharmos o pagamento, a sua prova, que é a quitação. Conforme estudamos nas atividades síncronas, a quitação é direito daquele que paga, o solvens, que preferencialmente, em primeiro lugar, é o devedor. No entanto, não é só o devedor, como vimos, que efetua o pagamento. O pagamento pode ser realizado por um terceiro interessado e por um terceiro não interessado. Então, nós temos aqui o primeiro sujeito do pagamento, que é o solvens, aquele que paga. Do outro lado, aquele que deve dar a quitação, nós denominamos de acipiens. Acipiens, aquele que recebe o pagamento. Preferencialmente, quem recebe o pagamento é o credor. No entanto, o pagamento também pode ser recebido pelo representante do credor, um representante legal, um representante judicial ou um representante convencional. Então, o pagamento provado através da quitação, né, direito do solvens, daquele que paga, né, deve ser dado pelo acipiens, aquele que recebe o pagamento, né, constituindo então como prova do pagamento. Falei da importância desse ato jurídico, né, da quitação, né, que é o popularmente conhecido como recibo. No artigo 320, nós temos os requisitos para a elaboração desse termo de quitação. E conforme eu havia prometido, hoje nós iremos trabalhar aqui como é que se preenche um termo de quitação que deve valer como prova do pagamento realizado pelos solvens. Inicialmente, né, o artigo 320 do Código Civil diz que esse termo de quitação pode ser dado por instrumento público ou por instrumento particular, né? Inclusive, falamos que um termo de quitação pode ser feito numa simples folha de papel, um guardanapo, se não houver outro meio para que o acipiens declare que recebeu regularmente o pagamento. Então vejam vocês, né, que o artigo 320 do Código Civil textualmente nos diz, né, que nesse instrumento público ou particular, né, deverá sempre designar o valor e a espécie da obrigação da dívida quitada. Então, inicialmente, vamos dar um exemplo aqui, né, uma prestação, dívida em dinheiro, a dívida poderia ser também em valor, né, dívida em valor, representada, né, por algo que é dado em pagamento com atribuição, com avaliação patrimonial, né? Mas poderia, por exemplo, eu estar entregando uma cesta básica avaliada em R$500 e elaborar o termo de quitação dessa obrigação de valor. Mas vamos exemplificar aqui o pagamento em dinheiro de uma prestação de R$10.000. Então, primeiramente, né, o termo de quitação deve constar aqui, nos termos do artigo 320, o valor da obrigação paga, né? Então, declaração do acipiens. Vamos colocar aqui João, né? João declarando que recebeu de José, né? João declara que recebi R$10.000, pagos em cheque. Fiz questão de dar esse exemplo em cheque, né? Porque quando o pagamento é realizado em cheque, é preciso discriminar esse modo de pagamento, estabelecendo que essa quitação ela é condicional, né? Condicional, né, à quitação desse cheque, né? À provisão de fundos desse cheque que foi dado em pagamento. Então, esta é uma quitação pro solvendo, condicional, dependendo então de que esse cheque tenha fundos
para se efetivar a quitação. Um cheque, número tal, né, do banco tal, né, da agência tal, né? Então eu discrimino, né, que o seu João, né, recebeu, né, de José a quantia de R$10.000 pagos em cheque, número tal, do banco tal, agência tal, né? Referente a obrigação tal. Eu descrevo a obrigação que está sendo paga nos termos do artigo 320, que textualmente diz: designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor. Então, João recebeu de Pedro, designado o devedor como Pedro, os solvens, aqueles que está pagando, né? Ou por quem este pagou. Né? Então, se o solvens é um representante do devedor, eu digo que pagou a conta de, em nome de. Né? Então, seria o pagamento realizado por um terceiro. Como não é o caso aqui, é um pagamento direto. O devedor, aqui o solvens, é Pedro. Né? Seguindo, então, o tempo e o lugar do pagamento. Né? Então, em que dia esse pagamento foi feito? 18 de agosto de 2020, o tempo do pagamento, requisito essencial para uma quitação bem realizada. O tempo e o lugar do pagamento, Ponta Grossa, Paraná. O lugar do pagamento, outro requisito fundamental para uma quitação regularmente dada. E após aqui, né, a assinatura do acipiens, daquele que recebeu. Então vejam vocês, este aqui é um termo de quitação realizado a bom termo, designando, eu poderia escrever, esta quitação é pró solvendo, mas o fato de eu ter, né, descrito aqui o modo de pagamento já, né, absorve esse requisito, essa necessidade, sendo eu colocar que a quitação é pró-solvendo. Se o pagamento fosse em dinheiro, em espécie, a quitação seria pró-soluto. Se tornou eficaz com a entrega da quitação. Então, repetindo, se o credor ou acipiens se negar de oferecer a quitação, de dar a regular quitação, o nosso solvens, devedor ou um terceiro, pode inclusive reter o pagamento ou efetuar a consignação em pagamento. Então, esse é um exemplo, espero que tenha sido útil e no próximo vídeo trabalharemos outras formas de extinção da obrigação. Obrigada.